Olá, pessoal! Estamos aqui hoje com mais uma edição do Pod MXM. Nosso convidado do dia é o Alan Batista, Chief Development Officer da MXM Sistema. Seja bem-vindo, Alan. Oi, pessoal, meu nome é Alan, tudo bem? Luiz. Trabalho na MXM há 18 anos, né? Passei por várias fases dentro da empresa, entrei como um programador, gerenciei algumas equipes de desenvolvimento, trabalhei na equipe do SPED, na implementação do SPED, né? E hoje eu atuo como diretor de desenvolvimento e estou atuando fortemente no projeto da reforma tributária, adaptação do RP para a reforma tributária. E esse momento, né, Alan, é um momento que a gente tá vivendo na pele, suando, né, com todas essas movimentações que estão acontecendo. E principalmente a gente correndo aí, né, para entregar o sistema sempre para os clientes, focados em todas as mudanças que vão ser necessárias para a gente já iniciar 2026 com tudo rodando, né, e os testes, enfim, estarem tendo essa visibilidade tanto para os nossos clientes, mas para os próximos clientes que chegarão aí na MXM. E aí, como que você tem visto, né, a reforma tributária impactando assim diretamente as empresas, a parte de gestão, toda a parte que tem ali em voga do RP? Como que tá esse cenário assim para você que tá estudando, né, e está acompanhando muito mais? O que você vê sobre a reforma nesse impacto? Bom, primeiro a gente tem que contextualizar a reforma tributária, né? Não está sendo como foi o SPED. O SPED foi a digitalização de um monte de documento fiscal. Foi um aperfeiçoamento técnico do que já era feito de forma arcaica, vamos dizer assim. A reforma tributária, ela redefiniu o sistema tributário brasileiro, né? Através dela, através de uma alteração na Constituição Federal, o Congresso, né, o governo, ele instituiu uma nova forma de tributar, adotando o modelo IVA de imposto. No caso do Brasil, sempre tem um jeitinho, é o dual IVA, implementando a CBS e o IBS, e substituindo e unificando a legislação e as alíquotas e a base de cálculo, substituindo os impostos ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Né? Mas o mais importante dessa reestruturação dos tributos brasileiros é que vai proporcionar uma legislação única que rege todas essas todo o sistema tributário brasileiro. Né? Em relação ao impacto no RP desse projeto, ele é bem impactante, obviamente, né? Já que a gente precisa preparar o nosso sistema para que os clientes operem o produto da reforma tributária dentro do RP. Então o sistema tem que estar preparado, através das notas técnicas que já foram liberadas e a criação desses campos novos dentro do sistema. É necessário fazer com que o RP tenha condições de fazer os cálculos dos novos impostos. E lembrando que a reforma tributária tem um período de transição enorme, né, de 2026 até 2032. Então, somente em 2033 é que a nova sistemática de impostos vai ser plenamente substituída. Então, eu vejo como alto impacto tanto na operação dos clientes, que precisam revisitar um monte de processo, né, quanto no impacto no RP em si. E isso, como você trouxe, né, é um impacto que ele vai ser inevitável. A gente vai sofrer isso em mais de uma área, né, em todas as empresas. A MXM será impactada, por exemplo, não só na parte do seu produto, mas também no negócio em si, né? E as outras empresas vão estar sendo impactadas no negócio, mas vão precisar adaptar ali as suas operações para isso. Mas quando a gente vai falar, né, de alta diretoria, né, diretoria, os C-levels hoje, existe esse cenário, né, de preparação, mas o que eles de fato precisam estar preocupados aí para esse processo de transição, né, para garantir que esse processo seja o de menor impacto para a operação deles? Bom, os diretores, os CEOs das empresas, as empresas no geral, elas precisam se preocupar porque a reforma tributária não é só
os diretores, os CEOs, as empresas no geral, elas precisam se preocupar porque a reforma tributária não é algo somente fiscal, é algo que permeia toda a operação da empresa, né? O que eu estou querendo dizer com isso? O compliance fiscal que a reforma tributária está trazendo, através da implementação da nota fiscal, que passa a ser a espinha dorsal de como que vai ser apurados os impostos, né, passa a ter uma importância muito grande. Então eu não posso mais me dar o luxo, quer dizer, os CEOs e os C-levels das empresas, eles não podem mais se dar o luxo de não ter qualidade na nota fiscal, ou interpretar uma nota fiscal de uma compra, né, fazer uma validação da nota fiscal antes de entrar, porque os créditos e os débitos que estão sendo trazidos com o modelo IVA de cálculo de imposto, ele é online. Então, para que esse processo seja bem assimilado nas empresas, os diretores eles precisam fazer um estudo das suas operações, vão precisar fazer uma revisão cadastral de fornecedor, de cliente, de produto, mapeamento de todas as operações, e a implantação do RP, a atualização do RP é só uma das fases que eles precisam se preocupar. E a MXM entra colaborando nesse processo, porque a gente está aqui antenado para que possamos fazer com que esse processo seja o mais suave possível para os nossos clientes. E garantir essa conformidade é algo que, de fato, a gente está aí muito preocupado, né? Inclusive, para quem não sabe, a MXM ela está no projeto piloto do estudo da CBS para a reforma tributária, e junto com outras 49 empresas, né? Mas dentre as nacionais foram poucas de RP que foram selecionadas. E isso acho que demonstra muito o impacto e a garantia que a MXM quer dar, não só para os seus clientes, mas de fato para quem quer utilizar ali um sistema, né, que já está mais avançado nessa parte fiscal. E aí, Alan, eu te faço uma pergunta que qual o impacto que isso tem na RP? Eu já meio que sei a resposta, porque é gigantesco quando a gente vai olhar nossas linhas lá, né, de cronograma de ajuste para o RP. São centenas de linhas que a gente está olhando para fazer esse desenvolvimento. Mas o que você consegue destacar, assim, que são os pontos principais para o RP, né, se adaptar aí nesse processo de transição? O maior desafio que eu enxergo é você manter a sistemática atual e implementar uma nova sistemática. A reforma tributária ela trouxe novos conceitos, né? Teve a unificação do CST, tem uma nova tabelinha chamada C-Class Trib, que mapeia todas as operações possíveis. Então, o desafio é você colocar essa nova sistemática à disposição do usuário, e ele, concomitantemente, durante todo o período de transição, tenha que ficar fazendo duas configurações distintas, mas que tenham que conversar, né? Então, se antes eu tinha incidência no PIS e no COFINS, eu tenho que ter essa mesma incidência sendo transferida para a CBS na mesma operação. Então, o desafio ali no RP, para mim que sou desenvolvedor, né, é um desafio grande, porque a gente transforma a letra da lei em código. Né? E o pior, né? A gente transforma em código e a gente precisa entregar um sistema para o nosso cliente, um sistema que seja de fácil configuração, de fácil interpretação, bem parametrizável. Então, o impacto no nosso produto, que é o que eu posso responder, é de cabo a rabo. Foi geral. Então, aonde você enxerga imposto dentro do sistema, eu tenho que também ter os novos impostos disponíveis ali para que eu consiga atender a reforma tributária plenamente. Desde as integrações até a parte onde eu vou enxergar lá no SPED, apesar de no SPED ele não ter saído recentemente uma nota técnica informando que não vai precisar reportar o CBS e IBS na escrituração fiscal. Mas eu preciso, onde tem nota fiscal circulando dentro do RP, eu preciso ter disponível também os novos impostos. Então, esse é o maior desafio nosso, e o desafio do cliente é manter isso tudo configurado de forma bem
bem equivalente. Uhum. Quando a gente fala dessas resistências internas, né, nas operações, eu sei que você é diretor de desenvolvimento, a gente tá olhando muito, né, o produto e esse código, mas eu também sei que você também tem uma proximidade muito grande com alguns clientes, né, justamente para não só ter essa troca para entender o impacto que vai ter nessa operação deles, mas também de saber o que está acontecendo na ponta e trazer isso para dentro do produto. Quando você conversa assim, com alguns clientes e tudo mais, o que você vê de resistência interna, né, dentro dessa mudança, desse processo de transição, mas na visão do cliente? Bom, aí eu vou separar minha resposta talvez em duas partes, né? Olhando assim no prisma da MXM, oferta de clientes, né, a gente tem clientes operando majoritariamente na nossa nuvem e ainda tem alguns clientes operando on-premise, né, dentro de casa. Para os clientes que rodam na nossa nuvem, vai ser natural esse processo, ou seja, a gente vai promover as atualizações dentro do ERP e a gente naturalmente vai fazer as atualizações conforme é programado de fato, né? Para os clientes on-premise, aí é que mora o perigo, porque é preciso entender que existe uma atualização que não é uma demanda da MXM, é uma demanda de mercado. É bom destacar também que a reforma tributária ainda não está pronta do lado do meu fornecedor, que é a Receita Federal, né? O governo ainda implementa e ainda vai alterar muitas coisas em relação a isso. E toda vez que existe uma alteração por parte do governo, seja a liberação de uma nota técnica, seja a liberação de uma legislação, eu tenho que revisitar o que está pronto, talvez promover novas mudanças, e isso, consequentemente, gera uma necessidade de atualização contínua, né? Como o cronograma do governo ainda não está claro, existe ainda muita coisa obscura dentro desse processo da reforma tributária, eu vejo como a maior resistência dos clientes que rodam on-premise fazer a atualização ali contínua. Mas a gente também tem que pegar o gancho, que é o seguinte: não é só a atualização do sistema, tem o conhecimento, né? Tem a necessidade de todas as empresas fazerem uma análise do seu negócio, fazer uma análise fiscal, entender o que a reforma tributária está propondo, fazer um mapeamento do que ela faz hoje no ERP em termos de operação com os seus clientes, com os seus fornecedores, como que estão os seus contratos e tal, e linkar isso com o novo linguajar do IVA, né? Do Dual IVA, aliás. Então, esse conhecimento é que é difícil de se passar e de se assimilar. O conhecimento do que a gente entrega de sistema, isso a gente vai passar com certeza, né? Nosso time de consultoria está aí à disposição dos nossos clientes. Em breve a gente vai conseguir fazer várias rodadas atualizando com tudo que a gente está entregando, né? Mas é isso. Você acabou respondendo já a próxima pergunta, né? Bom. Que é como que a gente consegue ter, né, essa equipe especializada. E como você falou, né? A MXM, por estar estudando isso, por estar trazendo muito, né, essa realidade da reforma e as mudanças que estão acontecendo para dentro de casa, está também sendo feito um processo de maturação, né, da nossa equipe de serviço como um todo, justamente para conseguir atender as empresas, porque a gente sabe que vai ser uma demanda muito grande de ajuste. E às vezes só o time que a empresa tem ali pode não ser suficiente para conseguir integrar, né, todo o novo processo que vai ser necessário. É difícil você conciliar, você está numa operação, você tem que continuar vendendo, tem que continuar comprando, então você tem uma equipe enxuta. E a reforma tributária é um projeto que você não tem escolha, você tem que passar por isso. Tem que fazer. Entende? Então, nós que somos os provedores do sistema, poxa, não tem nem o que falar, nós temos que atualizar o sistema para que os nossos clientes continuem operando. Mas as empresas que operam sistemas de ERP precisam também entender que a reforma tributária não é uma demanda de fornecedores de ERP, é uma demanda do mercado, então ela precisa parar, estudar, criar grupo de estudo, fazer revisão, revisar contrato, revisar cadastro e tudo mais. E através do ERP,
também assimilar um pouco mais de conhecimento em torno ali daquele assunto, e a gente vai estar disponível para isso, não como especialistas tributários, porque o fornecedor do RP talvez não tenha esse especialista tributário, entende? Mas para entender o que está sendo entregue dentro do sistema para atender o projeto da reforma tributária, com certeza vamos conseguir ajudar, todas as empresas vão conseguir ajudar. Com certeza. E aí, as vantagens, né, dessa mudança operacional, você consegue trazer, assim, você já consegue ter algum gostinho, assim, dessas coisas que vão mudar para melhor, que vão ficar mais fácil, de repente, de ser feita uma gestão do que a gente tem no sistema atual? Você tem um pouco essa visibilidade? Depende do ponto de vista, sabe? Imagina o seguinte, atualmente você roda a sua operação sem se preocupar com o fiscal. Aí você chega no início do mês seguinte, você roda a sua escrituração, aí você faz lá a apuração dos impostos, processa, gera o arquivo, passa no PVA, entrega o PVA e tem aquela dinâmica que a área fiscal da empresa ou o contador terceirizado precisa aplicar para fazer os ajustes necessários para entregar a obrigação fiscal. No contexto da reforma tributária, isso muda. Agora é online. Então, a nota fiscal foi emitida, automaticamente o CBS já é devido, o IBS já é devido e vai ser bipartido para as instituições, vai direto para o governo. Então, a dinâmica talvez mude no seguinte sentido. O fluxo operacional da empresa precisa estar bem adequado ao fiscal. Precisa ter uma compliance fiscal em todas as operações, seja ela uma operação de venda, que é o coração, acredito, de qualquer empresa, seja a operação de compra, para que você possa garantir que a qualidade das informações da nota fiscal seja tão bem feita que automaticamente lá no início do mês seguinte você vai olhar a sua apuração assistida, que é um dos produtos trazidos com a reforma tributária, né, a operação assistida, mas do lado do RP você também precisa replicar todas as operações que foram feitas para você conferir, fazer um merge ali do que foi feito para garantir que que o imposto seja adequadamente calculado. Você tenha apropriado os seus créditos devidamente e tenha feito seus débitos devidamente para você pagar aquela diferença ali de imposto. Então, na minha visão, vamos se colocar na visão de um contador terceirizado. Na visão do contador terceirizado, ele passa a evoluir, vamos dizer assim, de função, porque ele passa a trabalhar na inteligência do negócio junto ali com o fiscal, para garantir que no final da ponta, com a nota já emitida, você não tenha nada o que fazer, você só tem realmente que conferir e pagar o imposto. Agora, se a sua operação está bagunçada, não está aderente ali com o fiscal, aí você vai ter muito trabalho de ajustes, né? São notas de débitos e créditos, que são dois tipos de notas novos que a reforma está trazendo, e talvez a gente ainda não entende essa dinâmica porque essas coisas ainda não estão liberadas, mas eu enxergo que para o fechamento fiscal vai ser mais fluido, desde que você tenha a sua operação rotineira em compliance com o fiscal. O que é o compliance que eu estou falando aqui? Configurações sendo bem feitas, produto, serviço, mapeamento dos CSTs das operações, do Ciclestrib, por aí vai. Entendi. Você trouxe um ponto que foi muito importante, que essa mudança, né, na operação, hoje ela vai, a partir da reforma tributária, né, ela vai de forma automática, né, a partir do momento que você emite essa nota. E aí a gente tem um cenário que é a integração, né, dos RPs de uma forma geral para conseguir trazer isso. Enfim, a gente sempre fala que na MXM, né, que a MXM tem mais de 250 APIs, mais 370, mais aí, 370. Aí, viu? É porque cada dia só aumenta. Tem que atualizar a lâmina comercial. E também a cada dia aumenta muito, porque a gente vai, como tem essa facilidade de integração, né, no sistema, isso tudo, a cada dia a gente pode descobrir. Inclusive, às vezes tem cliente que descobre facilidade de integração no nosso sistema antes da gente, porque você vai vivendo e vai, a partir dos seus desafios operacionais, você vai encontrando isso.
Mas essa parte da integração para os RPs é uma parte que vai ser muito importante, pensando aí, né, em reforma, enfim. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário mesmo dessas integrações, do que os RPs precisam, né, tá atualizados. É mais uma mensagem de quem tá fora da MXM, o que essa pessoa precisaria se preocupar, sabe? Com RP, com toda essa parte de gestão fiscal dela, essa integração e tudo isso, visando esse cenário de mudança que a gente vai passar. Bom, como você bem falou, nosso RP ele já é bem integrado, né? Ele oferece diversos pontos de integração, são mais de 370 APIs, e a gente já está conectado em um monte de sistemas de mercado, né? No contexto ali da reforma tributária, eu posso analisar por 2 pontos, né? As APIs que já estão ofertadas, e pode ser que a gente precise criar novas APIs dependendo do que a gente precisa ofertar no contexto da reforma tributária, porque naturalmente está nascendo novos cadastros, novas parametrizações, e dependendo de como se usa o ERP dentro da empresa e outros sistemas legados, pode ser que eu precise, que esse sistema precise mandar alguma configuração fiscal dentro do contexto da reforma tributária antes de emitir uma nota, por exemplo, por dentro do ERP. Então, daí a importância da integração. E aí eu falo agora do segundo ponto, que é a integração de dentro para fora, ou seja, da MXM com o meu principal fornecedor no contexto da reforma tributária, que são as APIs do governo, né? A gente participando lá, como você falou, dos testes da empresa, das 50, somos uma empresa, uma das 50 empresas convidadas para fazer a validação dos sistemas que foram construídos para fazer a apuração e os testes do comportamento de como vai funcionar lá por trás, né? E aí o que eu enxergo? Estamos lá acessando o sistema da Receita, estamos lançando nota já com CBS e IBS manualmente, aí a gente se coloca na condição de adquirente, olha como é que o imposto está sendo creditado, debitado, né? A gente está olhando essa mecânica. E a gente precisa também ter essa mesma mecânica de controle de débitos e créditos dentro do RP, né? É como se eu criasse uma sistemática onde eu preciso replicar todas as nossas operações de débito e crédito para que eu, no final do meu processo, consiga conectar no sistema da Receita para entender o que ele fez de apuração assistida, né? Porque está claro no projeto o seguinte, o governo ele que vai apurar para a gente, certo? Está lá pré-preenchido, mas a responsabilidade de pagar o imposto e de conferir é do contribuinte. Então, se tiver alguma falha no sistema do governo, alguma nota que não foi devidamente apurada, foi processada dentro do RP, mas não está lá, ou vice-versa, então essa conciliação tem que existir em algum momento. E é impossível, é desumano, você ofertar essa apuração de forma manual. Então, eu tenho que conectar e vamos conectar nos sistemas da Receita para a gente ter a possibilidade de criar uma sistemática bem fluida para os nossos clientes, né? Observação, as APIs ainda não estão liberadas. Precisamos testar primeiro. O que está liberado por enquanto é a operação manual. Então a gente vai lá no sistema da Receita e faz tudo manual. Sim. Tá bom? Mas isso também vai ser coisa de batendo na porta 2026. 2026 é aquele período de teste, né? Sim. A obrigatoriedade em 2026 é o destaque do imposto no documento fiscal. Sim. Todos eles. NFE, NFSE, NFCOM, NF3E, todos os modelos de documento fiscal, né? Precisa ter o destaque do imposto com aquela alíquota que já tá definida para o ano de 2026. A Receita Federal vai receber tudo, vai testar o seu sistema de apuração inteiro durante o ano de 2026. Não haverá recolhimento de CBS ou IBS durante 2026, mas
Se os documentos fiscais não tiverem o destaque do imposto, ele vai ser rejeitado a partir de janeiro. Então, a gente está na corrida contra o tempo, né? De adaptar... A gente não, né? Todos os fornecedores de ERP estão na corrida contra o tempo de adaptação dos seus sistemas para que eles já consigam emitir todos os documentos fiscais e também na entrada, né? Já com os novos impostos. Então, daí a importância da gente fazer uma conexão com o sistema da Receita, mas eu acredito muito forte que isso vai ocorrer lá no ano que vem, durante os testes da própria Receita. Bom, a gente já está chegando aqui pro final. Mas já? Já. Tá vendo como é? Eu ia comemorar, tranquilo. mas você me repreendeu. Não, comemorar é bom, mas antes da gente fechar assim o pod de hoje, eu queria pedir para você passar uma mensagem assim, o que as empresas precisam realmente estar atentas aí nesse processo, que não vai deixar de ser um processo de transformação digital, mas com esse foco assim da reforma, o que elas realmente precisam estar atentas, que não pode passar de jeito nenhum do ponto de vista assim de ajuste operacional, sistemas e por aí vai. Então vou olhar para aquela câmera ali. Então, ó, primeiro é aceitar que a reforma tributária é um projeto do governo, não está fechado, tem um monte de ponta solta. Você abre lá a lei complementar, tem várias referências dentro da lei complementar, assim, precisa ser regulamentado. O que quer dizer isso? Quando o regulamento sair, ele pode ter uma nova interpretação, então pode remeter a novas atualizações sistêmicas do lado da Receita, sistêmicas do lado do ERP. Então, as empresas precisam, primeiro ponto, né, estudar a reforma tributária e entender que não é somente tributária, não é somente uma reforma fiscal, é uma reforma que impacta todo o operacional da empresa, né? As empresas precisam revisar os seus contratos, suas cláusulas contratuais para saber se ele está se os impostos antigos estão embutidos ali dentro do seu preço, porque dependendo do segmento em que as empresas atuam, a carga tributária pode diminuir e pode aumentar, né? Na de serviço, por exemplo, a tendência é que aumente, já que atualmente só incorre o PIS, COFINS e o ISS, e a partir do ano que vem, respeitando o período de transição, vai incidir CBS e IBS, né? E a alíquota é única, a base é única. Então não importa se você vende um produto ou se você presta um serviço, a alíquota vai ser única. Então a tendência é que para a empresa de serviço, salvo as exceções que foram beneficiadas ali dentro da emenda constitucional, dentro do projeto, mas muitas empresas de serviço vão ter um aumento de carga tributária e a revisão de contrato é uma das tarefas que precisam ser realizadas. Bom, tem várias outras tarefas e a tarefa principal, no final das contas, é você atualizar o seu RP. Então, quem é cliente da MXM pode ficar despreocupado. Estamos trabalhando firme e forte para entregar o mais rápido que a gente pode. E aí eu brinquei, a gente tem que aceitar porque realmente é muito difícil cravar uma data final do projeto. Tal mês vai acabar e eu não tenho mais nada para fazer. Não temos como dar essa certeza, mas é garantido que vamos fazer as entregas contínuas. Quem está operando na nossa nuvem vai ser fluido. Quem está on-premise precisa ter uma revisão ali do seu processo de deploy, né? Do seu processo de homologação, para que a gente consiga fazer as entregas que precisam ser feitas. E boa sorte para todos nós. Obrigada, Alan. Foi ótimo. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Pod MXM. Convido a todos vocês para acompanharem toda quarta-feira às 8 horas a MXM na sua plataforma de áudio favorita. Não deixem de ativar o sininho, né, para poder acompanhar isso cada vez mais vezes. E é isso, continuem nos acompanhando.